Então, a gente vai começar a reunião da retina do dia 3 de agosto de 2023, e essa reunião a gente tem a honra de apresentar o Dr. Eduardo Cunha, que vai apresentar para a gente os casos clínicos que ele elegeu para a discussão aqui. Eduardo, super bem-vindo. Beleza. A reunião é tua. Beleza. Bom, legal esse tipo de interação. É o que eu gosto, discussão de caso, raciocínio, rápido, né, se puder. Então, o que eu quis fazer aqui de diferente? Eu duvido que vocês tenham visto esse caso, porque esse caso eu atendi essa semana. Então, tá ouvindo bem aí, né? Dá para ver bem. Dá para ouvir, dá para ver. Ótimo. Então, esse paciente de 69 anos, aqui, lógico, brasileiro, ele veio com uma opinião. Ele não está contente, né? Ele é um paciente que não tem... É interessante que ele tem um diabetes que não tem nada a ver, um diabetes ainda de pouco tempo, mas é interessante que ele tem uma alteração, uma neuropatia. Eu nunca vi neuropatia diabética sem muito tempo de diabetes, mas ele fala que é diabético há pouco tempo. Então, não posso omitir dados sistêmicos dele. Ele está super bem controlado, está com até uma pessoa que me indicou. Então, ele tem essas características. Ele se cuida, não tem vício, nada. Ele operou com 68 anos, o ano passado, ele operou a catarata do olho direito. E, segundo ele, foi uma catarata absolutamente sem complicação, lisa. Ficou contente, viu? Há um ano atrás, acho que foi lá para setembro, quase. Ficou satisfeito e estava até pensando em fazer outro lado. Diz ele que não era uma catarata, que o doutor dizia que não era uma catarata tão importante, mas aí entra essa questão da questão refrativa, né? Ele é um paciente hipermétrope e ele estava muito bem até questão aí de 4 meses atrás, quando ele falou para mim o seguinte: doutor, estava bem e de repente comecei a ver que estava com dificuldade, eu não estava vendo como antes as bordas de todas as coisas, principalmente das letras da minha leitura, parece que estavam fugindo da minha visão. E eu fechei bem o esquerdo e eu vi, não, olho operado, que eu estava super feliz, né? Tal, e agora eu não estou contente, não. E eu estou com esse embaçamento já há 4 meses. Então, o lado esquerdo é um olho que tem, no momento, ele não foi operado, está segurando, ainda mais agora. Ele tem 20/20 e tem também o mesmo... Ele é hipermétrope de 1,75 do lado esquerdo. Então, ele vinha com essa visão. No dia 8 de junho, eu estou mostrando aqui o que ele tinha na mão, que ele me trazia. Portanto, não ficou essa maravilha. Mas eu acho que dá para ver bem o fundo de olho aí, não dá, Sérgio? Dá para ver, dá para ver. Não é aquele fundo de olho... Isso aqui deve ter sido foto de... Mas eu consegui pôr isso no PowerPoint. E esse paciente, então, essa faca sem complicação, ele vinha com essa visão e ele jurava que esse olho estava super bem, que foi uma coisa assim meio, não aguda, mas em pouco tempo ele percebeu isso. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Então, vamos lá. O que eu quero é que vocês me ajudem de preferência, Sérgio, o pessoal assim, bom, não sei se pode dar palpite ou não pode, mas pode, né? O pessoal pode interagir. Eu Pode. queria saber o seguinte: esse paciente, eu vou mostrar o que o colega fez, que foi o que operou, não vou falar nome, não quero nem saber, como é que o colega atuou nesse caso. Então, o paciente vinha bem, a cirurgia estava boa, ele ligou para o doutor e falou: doutor, eu preciso ir aí, que não está legal. O médico viu, o colega viu, e a primeira conduta dele foi olhar e falou: não, de fato não está legal, né? Mas eu sei o que é. E fez a primeira conduta dele, que foi uma capsulotomia por IAG, né? Lógico que não é esse caso aí, eu pus uma foto aí para reforçar a história do paciente, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes agora em questão de fundo de olho, mas vamos lá. Então, ele fez um IAG porque ele achou que estava tudo bem, a catarata estava tudo em ordem, a lente estava bem, mas ele julgou que a cápsula não vinha bem. E fez uma capsulotomia e falou: olha, agora vai ficar bem. Paciente, depois de 3, 4 dias, doutor, não senti diferença. Tá? Não senti diferença, minha visão não está legal, sobretudo para leitura.
né? Eu estou vendo esquisito. Não, volta aqui. Volta aqui que nós vamos, então, ver o que está acontecendo. Aliás, ele pediu para algum sujeito que tem mais experiência em retina fazer o IAG. Foi feito o IAG e ele voltou para o médico de origem. O médico de origem viu e, exatamente, ele me trazia esse OCT, que não está maravilhoso, mas dá para ver, acredito. Ele mandou fazer um OCT. Talvez alguém, ou por impulso dele mesmo, de querer ver mais. Então, ele falou, não, eu acho que não tem, o fundo de olho não está tão afetado. E aí, isso aqui vocês vejam que é do dia 8, foi tudo no dia que ele foi lá. Né? Na época ele fez o IAG, não ficou contente e tal, e pediu essa tomografia, que foi feita, eu não sei aonde. E trouxe para ele essa tomografia. E aí eu pergunto a vocês, se alguém quiser já dar um palpite aqui, eu estou aceitando, porque eu vou dizer qual foi a segunda conduta desse nosso colega. O que ele fez para esse paciente? Nessa altura, ele falou, tudo bem, nós vamos resolver isso. Alguém quer falar alguma coisa agora? A primeira coisa é central serosa. Quem está falando? Maria Tereza. Maria Tereza. Não sei. Mas, Tereza, para central serosa, ele tem 69 anos, o primeiro episódio é tarde, né? E ele não tem nenhuma alteração pigmentar aí, eu não sei a autofluorescência dele como Então tira o diagnóstico e fica para diagnóstico diferencial. Isso. Tá. Não, acho que inclui, claro, inclui. Por isso que é bom esse caso. Eu estou contando como esse paciente foi conduzido. Nós estamos aí quase um mês e pouco, um mês e meio atrás, o paciente não está feliz, falou, doutor, olha o que eu tenho aqui, que foi o doutor que pediu. Segunda, olha, o corte horizontal, vertical, para mostrar como é que era o olho esquerdo. Mas aqui já tem um problema, né, Tereza? Que você que levantou a hipótese, o que você acha que está faltando aqui? Nada super importante para você fazer um diagnóstico diferencial. Eu acho que falta um pouco de alteração do EPR aí, né? Parece que na superfície, né, do EPR, que normalmente tem em central serosa, mas tem esse encumbridamento do fotorreceptor aí, não tem? Tem. E também então, isso daí a gente vê em central serosa crônica, porque eu estou imaginando que isso aí tem há 4 meses, né? Exato, que ele está de queixa. Então, eu já tenho... Ele parece um cabelinho embaixo do descolamento. Por isso que eu falei essa hipótese, apesar de ser pouco provável, entra no diagnóstico diferencial. Eu só fiquei chateado que esse OCT não é com EDI, né? Você não tem ideia da coroide, como é que é. Tá vendo? O EDI ou por causa da foto, mas não foi EDI, não. Então, aqui já vai uma mensagem, porque só se fala em EDI hoje, pelo amor de Deus. Não tem cabimento num paciente que está sendo estudado por gente de retina ou não, porque o coitado que pede um OCT já está de parabéns. Um sujeito que só faz catarata, não quer saber muito de fundo de olho, ele, se fizer um OCT, ele já ganhou o dia dele, ele sai fora. Agora, nem isso eles pedem, de modo geral. Não estou pondo nomes. Então, vamos ver a conduta desse nosso colega. Olho esquerdo, ele fez o seguinte, ele fez a capsulotomia, pediu um OCT, até aí, né? Ótimo, e entrou com o Nevanac Uno. E mandou usar por 4 semanas. Mandou botar daqui 1 mês. E falou que ele tinha uma degeneração macular. Quando ele entrou aqui, ele estava super chateado, porque ele falou, doutor, eu quero começar essa consulta com o senhor dizendo o seguinte, eu tenho degeneração da mácula. Tá. Eu falei, ok, não quero ver exame nenhum seu, vamos sentar aqui e conversar. Então, ele fez um Nevanac Uno, e o paciente usou, e veio aqui para mim, na vigência do tratamento com Nevanac. Mandou pingar de manhã, toma de manhã isso aqui, pinga de manhã, que você deve melhorar. E vamos lá. Então, nessa altura aqui, paciente, de novo, sadio, branco, embaçamento da visão há 4 meses. Isso foi o dia que eu examinei, pessoal, 28 de julho. Por isso que eu estou trazendo esse caso, foi essa semana. A semana, veja os dias que fazem, segunda-feira, acho que eu atendi esse cara. Quando eu examinei ele, eu não quis saber de nada, eu não gosto de ver exame, só vejo depois. Então, eu examinei, ele estava com a visão de 20/20, com mais 1,75. Vocês acham esquisito? E vou dizer uma coisa, já adianta para vocês, o olho esquerdo dele é o olho dominante.
Quando você pega um paciente desse muito bem operado, e que ele vai a 20/20 com mais 2,75, o que vem à mente? Rapidinho, vamos lá, pessoal. É bom todo mundo participar. Obviamente que ele tem um descolamento seroso, ele tem uma alteração hipermetrópica por causa do descolamento seroso, certo? E Sim. que o fotorreceptor está funcionando bem. Sim, mas você Essa é a estranha, né? Porque você micropsia, fala, mas vamos dizer que ele não tivesse nada na retina elevada e você está vendo 1,75, você fala, opa, ele tinha que estar míope, né? Pelo menos. Então você já começa a estranhar. E não foi nem colocado esse. Por isso que é importante refração em todo mundo, pessoal. Não interessa, põe a refração para saber the best visual acuity que eu insisto no ambulatório, né? Porque às vezes o residente fala, doutor, esse paciente tem 20/400. Não, não tem, cara. Vai lá que tem 20/60, 20/50. Então é importantíssimo fazer a refração. E ele com mais 1,75, ali é perfeito, J1, né? Se pusesse aí mais 2,5, 2. Então, eu comecei a falar, poxa, a cirurgia foi super bem feita, o IAG está lindo, né? E vi realmente que tinha alguma coisa lá atrás, nessa mácula. É como o Sérgio falou, você vê até aqui, né? Você vê um fundo de olho e você vê um esboço de alguma coisa, diminuição do brilho ali na área macular. E essa foto veio em conjunto, não quis separar. E ele no Levanac. Doutor, e o Levanac? Paro, não paro? E eu pergunto, qual foi minha conduta? Fazer uma anjo e uma autofluorescência. Você perguntou se ele estava tomando alguma coisa, droga sistêmica, fazendo algum tratamento? Boa pergunta. Não, ele não estava tomando corticoide, não estava pingando, não estava passando creme, nada. Lógico que a primeira hipótese foi essa. E esse é um paciente Corticoide, super... nem quimioterápico, inibidor da MEC, nada disso. Nada, ele estava a investigação ele estava usando, inclusive, um remédio para dor, que ele tinha uma dor da... Ele fez até eletromiografia. Foi dito que ele tem uma coisa muito leve, mas ele tem uma alteração de neuropatia embaixo, periférica, né, inferior. Mas eu estranhei, porque falei, velho, que esse cara está descompensado, nada. Fundo de olho não tem nada de diabetes, mas não é obrigatório. Então, eu primeiro fui falando para ele assim, ó, calma, ele estava nervoso, porque ele falou, doutor, eu tenho degeneração, vou ficar cego. Então ele estava super tenso, né? E não estava contente com a situação, já tinha feito o IAG, já tinha feito o remédio. Falou, eu não quero mexer mais aqui, nem nesse meu olho esquerdo, que eu estou com degeneração. Eu disse, para aí, cara, você não tem degeneração. Então, nós vamos fazer alguns exames para você e o que o senhor disser eu faço. Então, o que eu fiz? 28/7, pessoal. A primeira coisa que eu quis fazer foi o quê? Um EDI. Ah, não, o EDI, mas também para saber a quantidade de líquido que tinha nesse centro, porque às vezes você compara que não era tão antigo o OCT dele. Vamos dizer que ele tivesse metade do que estava lá. E eu esperaria, ou espero, porque o centro pode estar evoluindo espontaneamente, mas é lógico. Por isso que esse caso é bacana, você vai indo devagarinho. Eu comecei fazendo um OCT, obviamente, sempre peço com EDI. Olha a diferença, não é uma coroide super espessa, mas você já tem noção de onde você está pisando. E esse paciente, então, o Sérgio falou aí em alto fluxo, mas você tem um infrared aí do lado, ajuda? Nesse aqui é de 28/7. Hoje é dia 3, né? Tem nem uma semana. Isso é agora. O que mais que está faltando aí? Eu conduzindo ele, né? Acho que uma anjo também. Então, aqui no OCT, só para falar para quem não... O OCT não mostra uma PAC coroide, não mostra PAC vaso, não mostra um afilamento da córeo capilar. Quer dizer que ele não tem alterações de OCT que a gente esperaria na primeira hipótese, como a Teresa falou, que seria uma central serosa, certo? mas ele tem os vasos que estão abaixo da área onde você tem o líquido subretiniano, você tem uma coroide mais espessada, é mais difícil definir a córeo capilar. Não tem. Tem esses casos de paquicoroide que não é exatamente mais espessa, eu acho que ainda estaria dentro a possibilidade de ser uma central serosa no paciente. Mauro, por esse OCT, eu descartaria. Outro corte. Ele tem uma lesãozinha ali que no infrared está hiperrefletiva. Você tem o corte em cima dela? Aqui, Isso, né? É. O que você acha que é isso, Cleiton? Isso aí pode ser descolamento deputar pimentar, daí já resolve. Ou se for lipofuxina, daí a gente vai caminhar para um BEST. Olha o que a Maria Tereza chamou a atenção. Né? Olha a quantidade aqui de fotorreceptor despencando aqui.
né? Às vezes vem até para cá, ó. Então, veja, realmente é uma coisa crônica. E O esse Eduardo, foi... ele não usava tintura de cabelo, não, né? Nenhuma tinta de cabelo. Não, coitado, não tinha nem cabelo muito, pra Sabe você ter uma que ideia. tem toxicidade dessas substâncias de tintura de cabelo, causa um quadro semelhante à central serosa. A gente já apresentou na imagem. Bom, então até agora, qual foi Mas minha você tem um conduta? corte ali naquela lesãozinha hiperrefletiva para ver se é um defeito do EPR? Nós vamos chegar. Tá. Doutor Eduardo, Quem é? é Paula. Apresente-se. Paula, ótimo, Paula, diga. Ô, doutor, poderia ser aquela maculopatia idiopática unilateral por Coxsackie? Porque pode dar descolamento seroso e papilite. Mas aí você tem fragmentação de zona elipsoide, zona de interdigitação, alteração de EPR. É um quadro mais exuberante do que esse aqui. Entendeu, Paula? Eu acho que, né, Eduardo? E eu acho Mas que eu o acho- tempo de evolução também, né? Tem 4 meses com esse quadro, né? No uma mial, coisa- geralmente a evolução é benigna, né? De melhora. Mas eu acho que, como a Teresa Mas seria um falou, diferencial, né? como a Sim, Teresa- com certeza. Seria um nós temos diferencial, aqui mas os diferenciais. Nossa, pessoal, esses diferenciais eles têm um pouco de motivo de ser. Eu acho que a Paula, não estou defendendo, mas levantou uma possibilidade interessante. Você tem realmente na mial, né? O IM, você tem o epitélio pigmentado, depende da fase, ele fica super espesso e é um líquido. Agora, tudo bem, é um diferencial, mas não está tão longe, do que depende do estágio que ele está, né? Mas aqui você veja, o paciente tem 4 meses, a gente tem que nos basearmos um pouco na história, mas está tudo dentro, né? Falar em BEST também, não acho que está essa loucura. Mas eu pergunto daqui para frente, paro para ele pensar em degeneração, para ele ficar mais tranquilo. Ô, doutor, eu estou realmente numa fase de extremo estresse, né? Estou até com problema financeiro, olha que interessante. Bom, o que eu peço agora, Esse é pessoal? ainda um polipoidal, né? No fundo, precisa fazer Polipoidal. todos os cortes. Polipoidal. Enfim. Aí teria que fazer vários cortes para a gente dar uma volta aí. O que eu pediria para ele agora? Descanso, fica tranquilo, ou vou em frente? Frente. Eu acho que Quem é o a favor corte... de mandar ele voltar daqui a 3, 4 semanas, viajar, ver se Eu ganha um pouco de dinheiro por aí? num quadro que não é muito que você com um exame, com uma avaliação unimodal aqui, né? Ou com 2 exames, eu pediria uma anjo para esse paciente, se possível, se não melhorar, isso. Aí é uma autofluorescência, né? Exatamente. Então, Vocês autofluorescência. percebam, olha que interessante, isso aqui é um sinal super interessante. Quem gostava disso aí é o pessoal mais velho. Existia um sujeito, acho que a Maria Tereza lembra, não é porque você é mais velha não, Tereza, é que nós regulamos. Você lembra do Tanganelli? Sim. O Tanganelli falava que ele conseguia, e olha, ele era danado, viu? Ele conseguia ver o Tyndall se mexendo em algumas centrais serosas da época. Então ele dizia, você vê lá aquelas coisinhas mexendo, sabia, coitado, do que era na época. Mas, de qualquer forma, essa autoflu tá bonita. E a Cleide perguntou, olha lá, Cleide, eu estou cada vez mais melhorando o que você chamou a atenção ali. Aqui é infrared e aqui é autoflu. Né? E tem mais umas coisinhas aí que alguém, se observar, vai ser legal depois. Vamos lá, Sérgio pediu, eu faço. Olha lá. E eu quero saber o seguinte, a hipótese diagnóstica, é lógico que esse paciente precisa de uma fluoresceína, é lógico, né? O pessoal esquece de anjo. E o que vocês estão achando agora, se eu mostrar essa fase linda aqui, da esquerda, uma fase de enchimento arteriolar, já encheu, o fluxo da coroide já está aí. E eu com essas 2 fotos aqui, é lógico, na verdade, eu estou passando isso mais para o pessoal que está treinando, o pessoal que está mais, vamos dizer, no nosso campo aí de retina, talvez não tenha dificuldade. Mas observem também, aqui isso aqui está muito na minha frente. Está vendo esses pinpoints aqui, pessoal? Tá? Observe isso aí, depois eu vou chamar a atenção, porque eu estou pondo em cima exatamente a retinografia, esses pinpoints aqui. Alguém tem ideia de que possa ser no lado direito? Não sei se corresponde. Drusa cuticular não pode ser? Pode. Porque tem bastante, quando você põe na infrared, aparece bastante, né? Pode. E é uma coisa que pode ter, né? Pode, ele não drusa cuticular ou drusa dura, né? Que é a drusa dura é diferente da cuticular. A cuticular, normalmente, ela aparece
Ela aparece interessante na autoflu, ela aparece com lesão em alvo, lembra? O próprio Iannuzzi descreve ela, uma lesão com o centro hipo e as bordas são hiperaltas. Então, mas vai observando que não tem, né? A gente depois vai ver com calma se tem uma correspondência. Mas vamos seguir aqui. Qual é a ideia aqui, se eu parasse nesse tempo aqui de anjo, que eu não devia parar nunca, né? Eu estragaria o caso. Alguém acha que esse paciente vai encaminhar para a central serosa, vai aparecer um ponto de atividade, ele às vezes fecha, né? O leakage, né? O leaking point, ele fecha, aí você tem que esperar. Se você não achar nada, vai ter ponto de vazamento ou não? Quem acha que tem, quem acha que não tem? Eu acho que vai ter. Vai ter. Acho que sim. Alguém acha que pode não ter? Né? Pode achar também um pouco. Eu acho que pode não ter. Pode não ter, pode não. Pode, com tempo de evolução maior, você pode não ver. Se você for ver, você vai ver nessa região supramacular aí, mas pode não ter. Aí você vê que não aparece, né? Já começou. Olha lá, vou pôr como sinal da Cleide. Apareceu lá, ó. Ponto da Cleide. Olha que legal aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, na verdade, fica difícil de saber. Isso aqui, com certeza, é um ramo da veia, né? E observem bem essa bifurcação aqui. Aqui tem um vaso que dá uma volta, né? Olha que bonito, ó. Esse vasinho que dá uma volta, possivelmente uma arteríola. Não, não tem nada a ver, só quero mostrar a localização. Ele abre aqui, né? Uma forquilha, e aqui aparece essa coisinha aqui, ó. Vamos lá. E os pinpoints. Pinpoints. Vamos lá. O que vocês estão achando agora? Loucura? Observem que não há dúvida que há atividade, né? Esse ponto aqui, ele está em atividade, observem, ó. Começa aqui. Não é bem esse, é o que está do lado, ó. Lógico que eu estudei isso aqui com calma. Fica mais fácil para mim. Os pinpoints que estão aparecendo aí, e não há dúvida que esse paciente não só apresenta aqui esse vazamento que não é tão intenso, como ele também apresenta um aumento aqui dos... Isso aqui eu não sei se é um padzinho que ficou mais claro, não dá a impressão de muito leakage. Mas essa regiãozinha aqui é preocupante, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo. Lá vai. Devagar aqui, estou entrando ali, de baixo para cima, estão todos vendo, né? Porque às vezes não dá para ver daí. Olha lá, vamos subir. Vai entrar no descolamento. Olha que bonito. Vai chegar naquele ponto, vamos ver. Opa. Ia parar ali. Deixa eu ver de novo. E veja que é bem na borda, na margem do descolamento, que geralmente você vê né? Deixa de novo. Quero dar uma brecada ali, bem na borda do descolamento epitélio sensorial. Vou ver se eu paro ele. Vai. 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 Ó. Olha que interessante. Nós estamos bem no comecinho né, da parte de cima, e aqui... Bom, vamos em frente. Então, não há dúvida que é uma central serosa crônica. Né? Oi? Não, é que parece que aquele ponto hiperrefletivo é um material viteliforme, mas logo em cima tem um pequeno descolamento do epitélio pigmentar. Aqui ele sai fora, essa coisa, eu preciso ficar com o O ponto. viteliforme é uma proteína, mas o DEP está mais para cima. Mas é um DEP muito pequeno, né? É mais uma irregularidade do EPR, né? Do que é um DEP. Aí, ó. Aí. Acho que é o último corte, Lenz. Não é esse. Quase o último. Mais um pouquinho. Bom, e aí que está. Vamos em frente, então. Esse caso é rico, pessoal. Igual a fazer o CTA, Eduardo? Para ver se tem um complexo neovascular aí nessa região? É, porque está vazando muito. É uma ideia. É uma ideia, mas eu não me preocuparia muito com isso agora. Quem está falando é o André, né? Tá. Não, é bem lembrado, podia fazer também. E agora, pessoal? Eu quis mostrar exatamente isso para vocês. Ali uma fase inicial e aqui a fase tardia. A mais tardia que tinha. Não há dúvida, né? Que se você observar,
essa áreazinha aqui, onde tem a viradinha aqui dessa arteríola, aqui está, né? Não sei, esses pacientes, às vezes, eles têm, fecha e abre outros pontos, não é incomum você ter a abertura do ponto de leakage, então, mas que está crônica, a coisa está. E isso te dá uma certa liberdade até para você tomar conduta, que eu pergunto ali em cima. Quero saber agora o que vocês fariam com esse paciente que eu contei todo o drama dele. Você pode Continuaria fazer. com o Levanac? Então, assim, o que, apesar do OCT dele não ser característico de central serosa, se você vê esse extravasamento pequeno aqui na anjo, e o tipo de líquido subretiniano sem ter nada mais associado para a gente pensar numa polipoidal, como o Mauro falou, um outro exame que você poderia fazer, mas eu acho que é muito exame e o gasto é alto. Uma endocianina, ele marca essas áreas de extravasamento e exclui algum pólipo pequeno que teria aí, mas talvez seja exagero fazer, mas na dúvida diagnóstica aqui, de diagnósticos diferenciais entre uma central serose e uma polipoidal começando, talvez uma endocianina pudesse descartar. Se a gente tivesse feito a endocianina, não tivesse nenhuma lesão polipoidal, o tratamento, Eduardo, eu faria um laser focal nessa área de extravasamento que a gente vê nessa imagem da direita aqui, sabe? Um laser de argônio sem micra em cima dessa lesão. Você fecha essa área de extravasamento, esse líquido deve reabsorver em 2, 3 semanas. Uma potência pequena. Agora, o laser poderia ser utilizado tanto para central serosa como para polipoidal, como a possível membrana oculta pequenininha aí, extrafoveal. Acho que é uma possibilidade. A outra é também fazer um anti-VEGF. Pensando nas mesmas possibilidades, o Freud fala que às vezes alguma central serosa, talvez por já ter algum processo de neovascularização, respondem a anti-VEGF. Eu faria o OCTA para ter certeza que não tem nenhuma membrana, daí eu trataria com laser. Se eu tiver alguma membrana, eu trato com anti-VEGF. Isso, exatamente. Eu concordo. É isso aí. Eu realmente não tive muita preocupação com a presença de membrana. Eu acho que a história está bem... Né? Vocês vejam, lógico que pode pensar em neovascularização, mas talvez a evolução não seria tão... Vamos dizer, é benigno isso aqui, né? Está calmo, você tem pontos ali de vazamento, mas eu não fui adiante nesse caso, não. Eu fiz exatamente o que o Sérgio falou. Eu fiz ontem. Ah, fez. Olha o laser aí, mas não foi fácil. O bicho estava nervoso. Eu normalmente uso lente de Volk, porque se o cara está nervoso, porque... Agora, nele não, eu pus a lente e ele cooperou bem. Esse laser foi feito ontem. E eu tratei aquela região, não é uma coisa muito forte, usei mira de 100, 150, acho que não lembro. E eu uso uma coisa diferente, eu uso manual. Eu aprendi isso com o Dr. Trump. Ao invés de você fritar uma carne numa panela fervendo, que você só vai queimar as duas superfícies, pode virar para lá e para cá, o centro você de modo geral não trata. Então ele sempre usou. Qual é a vantagem desse tratamento? Que você usa o manual, demora, os aparelhos demoravam 5 segundos, você ficava não fritando, mas cozinhando, e você usa uma intensidade baixa, a chance de sangrar é muito pequena. E eu tenho feito quer dizer, não se faz mais, não se faz mais laser hoje, mas eu fazia muito, chegava até o finalzinho. Olha, pessoal, isso a gente aprendia lá com o Trump, aquelas membranas que o pessoal nem sabe que a gente fazia aqui, você podia tratar aqui até chegar aqui, ele dizia. Porque se você tratar com laser e parar aqui, ainda tem capilar aqui que não aparece na retinografia normal. E, às vezes, só aparece numa boa angiografia. Não tinha OCT na época, não tinha essa coisa maravilhosa dos 3 plexos, que hoje é covardia. Mas o laser bem feito, pois eu vou mostrar esse caso de novo para vocês. Eu fiz com uma certa, lógico, tranquilidade, o paciente está com 4 meses, o descolamento não baixou, não tem regra, né? A gente esperava de 3 a 6 meses. Então, esse caso, eu fiz isso aí e juro que eu volto a falar com vocês. Porque falei para ele, olha, você vai ficar com uma manchinha ou não, vai ficar com uma manchinha abaixo, porque não é legal tratar superior. Essa mancha, na minha experiência, em 2, 3 meses, o paciente nem lembra. Por isso que não pode fazer muito forte, né? Você vê bem o vaso ali, você faz de uma forma para não deixar aquela coisa branca, e aí o paciente reclama que, lógico, pode ter tido morte de fotoreceptor aí, mas se ele abaixar esse descolamento, ele vai ficar feliz.
Ele me falou, doutor, eu não estou contente. O que o senhor fizer aqui, eu vou aceitar, porque eu estou chateado com isso. Então, eu tinha tudo para tratar. Eu não gosto de tratar, não. E eu teria feito o seguinte, se não fosse um vazamento assim, se fosse aqui, eu pediria para alguém fazer micropulso, que eu acho que às vezes funciona. Bom, vocês acham que acabou aqui, né? Muito bom. O paciente veio hoje aqui com um revólver. Estou brincando. Vamos lá. Olho esquerdo, pessoal. Durante a minha avaliação, não da primeira vez que ele trouxe aqueles exames, isso aqui é tudo dia 20 agora, que ele fez os exames semana passada. E aí? Olha o que eu encontrei. Olho esquerdo, ele nem tem noção, doutor, pelo amor de Deus. A minha degeneração não tem, mas e esse negócio do esquerdo que o senhor está dizendo aí? Agora eu quero a ajuda de vocês. Olho esquerdo, catarata boba, não sei realmente, o lado direito, foi, acho que mais uma cirurgia para acertar o grau, e ele ficou... Tomara que com esse laser ele fique pelo menos metro ou menos meio, tá certo? Eu não vi a catarata desse olho direito, mas e aí, pessoal? O que vocês têm a dizer sobre esse olho esquerdo? Talvez já tenha já tido uma área de vazou, vazamento aí nessa região e que já absorveu, né? E não envolveu a fóvea, ele nem teve sintoma, nem percebeu. Tem uma possibilidade, né? Você tem um CT aí dessa região, Eduardo? Tenho, mas eu quero mais raciocínio, eu quero mais possibilidades. Então, Lógico que vocês vão falar isso. Mas não é comum ver isso aí, professor André. Esse tipo de lesão localizada, ele pode ter vazamento aí. Mas, geralmente, esses vazamentos, eles avançam para baixo. Né? Tá mais não tem o sinal da cárie aí, né? Mas, não é obrigatório, não. A sua hipótese está né? maravilhosa, mas não, eu não pensaria só nisso. Tanto é que... Não estou dizendo que não é ou é. Mas é esquisito essa autoflu mostrar isso aí, tá certo? Porque aí você tem duas possibilidades nessa autoflu. Por que você está vendo hiperalto? Ou porque o epitélio pigmentar está sofrendo, ou porque você tirou o filtro que está acima dele, que é o filtro que está nos fotorreceptores. Quando você tira o filtro dos fotorreceptores, você está estimulando diretamente aquele grupo de células de epitélio pigmentar, e isso se destaca perante o resto do exame, porque o resto do exame tem filtro. Por isso que o pessoal fala, se você fizer um bleaching, deixar o cara no escuro 20 minutos, e você faz depois a entrada de luz, fica tudo igual. Porque o resto vai ficar mais hiper e vai igualar. Então, quando vocês encontrarem o hiperalto, por isso que antigamente se fazia o near infrared, para você ver a melanina. Eu não sei, caiu meio por terra. Mas eu estou vendo aqui uma área que eu vou para os dois lados. Ou tem um sofrimento de EPR, penso em central serosa que ele possa ter tido, ou esse EPR não tem nada a ver e tem alguma coisa que pode estar alterando o filtro que está acima do EPR. Por isso que esse caso é... Eu tomei um susto quando vi isso. Porque, pessoal, ninguém pensou numa outra... O que mais vocês pensariam aí? Que não é um bom sinal você ter autoflu positiva, autoflu com hiperalto. Quem disse isso aí é a doutora Carol Schultz. Quem pensaria numa outra possibilidade? Névos de coroide, ninguém pensou? Pode ser. Névos de coroide, segundo a doutora, eu fiz para ela, fiz com ela aquelas mesas de manhã, no café da manhã. Ela acompanha com autoflu. Névos de coroide tem que ter sempre hipoalto. Começou a ter hiperalto em névos, que é uma possibilidade aqui, fiquei apavorado quando vi isso. Ela fala, névos de coroide, que está quietinho, mas que começa a ter hiperalto, se preocupem. Ele pode estar se transformando. Então, vamos lá. Névos de coroide, apesar daqui não sugerir... Né? Outra possibilidade é o URPED, né? Está falando da degeneração do EPR. Da degeneração do EPR no lateral, né? É mais comum perto do disco, você tem alterações. Só entrando com um diferencial aqui. Né? Mas, então... O FO é normal, né? Aí, o que eu fiz nesse paciente? Eu fui buscar os exames, obviamente que ele já tinha feito, mas não se prestou muita atenção no esquerdo. Por isso que eu acho um absurdo paciente que se nega e vocês têm isso aí, paciente que se nega a não querer dilatar o outro. Não, doutor, não vamos dilatar isso aqui, não. Manda embora, tá? Porque aqui, apesar de não ter nada alarmante, mas você veja, né? Eu já tive paciente que o próprio tecnólogo falou, doutor, tem uma hemorragia no outro olho, o senhor não viu? Eu falei, não vi, não. Não vi mesmo. Nós estamos só acompanhando o direito, então tem que fazer os dois sempre. Mas me assustou um pouco isso aqui. Aí eu fui adiante. Fui buscar o que ele tinha já feito, né? Então, veja, pode ser que eu até peça mais coisa. Se vocês estão vendo o que aí? De novo, né? Eu gosto de fazer essa correlação, mostra aqui o infrared, lembra realmente algum sofrimento de EPR, é um exame maravilhoso.
O Stauring fica horas e horas olhando só isso aqui, pessoal. Só isso aqui ele gosta de olhar. E faz belos diagnósticos, né? Se bem que não está tendo uma correlação. E agora? Alguém vai falar, poxa, você não está passando lá, mas eu sei. Esse aí eu consegui salvar, que estava na sequência dos exames lá. Vocês estão doidos para saber o que está acontecendo ali, né? Então, vamos lá. Olá, Cleide. Uhum. Uma coisa parecida com o que você mencionou. O que é isso aí? Isso daí já é um depósito subretiniano, não é um DEP, não é um descolamento departamental. Aham. O pessoal do Januzzi descreve isso como se fosse uma hipertrofia do EPR. É muito comum você ter na central serosa esses casos que o EPR começa... Tanto é que ele está saindo ali, ele está caminhando já para nuclear, tá vendo? O episódio pigmentar é doido, ele sobe. Tem casos que ele vai... Ele faz, às vezes ele faz uma voltinha aqui assim, ó, e vai lá para cima, pessoal. É uma célula capacidade de fagocitose. Então, eu concordo, não é um PED, se chamar isso aqui de um PED... como é que chama isso? Um concretinho, sei lá. Mas a gente vê essas coisas. Olha que interessante como ele não deixa passar a luz, né? E aí está fazendo Bom, e o que vocês acham? na retina aí já, né? O que nós vamos achar nessa lesão agora, essa coisa aí do lado? Para mim foi uma surpresa, mas alguém... Nós pensamos em nervos, falar outras coisas. O que mais que podia ser? Uma dupla camada. E agora, pessoal? Olha a coroide dele. Ele perdeu a retina externa, você tem o filamento e tem uma dupla camada aí, né? Exatamente. Uma coroide Agora, gigante. o doutor André perguntou se eu teria feito um OCTA, ele fez exatamente, foi correndo fazer um OCTA quando eu fiz o laser. Eu sempre que eu faço laser, eu peço para fazer uma foto, uma retinografia, sempre, para mostrar para o paciente, para você ter ideia onde você fez. Estava apavorado, eu achei que tivesse feito talvez errado esse laser, mas graças a Deus foi lá, legalzinho. E aí, na retinografia, eu falei, você vai fazer um exame que eu não pedi, porque eu não sabia que ia encontrar isso. Então, isso aqui, na verdade, é uma área, possivelmente, que está aqui formando uma membrana do tipo 1, e que é a causa mais comum de formação de membrana tipo 1 hoje, não é a DMRI, é a central serosa crônica. Então, vocês vejam aqui o sinal do Bailey-Freund, né? Então, você tem a Bruch, e aqui levantou. E levantou, pessoal, eu não sei, vocês vão falar, mas ele pode ter tido vazamento? Pode, porque ele perdeu também fotoreceptor, veja. Olha que interessante. Eu podia fazer um campo visual aqui, ele deve ter um defeito aqui embaixo, com certeza. Então, esse caso aqui foi achado, né? Quer dizer, eu não faria nada aqui. E o comportamento dele na angiografia é interessantíssimo. Eu tenho um outro corte aqui, ó, mais acima, no tamanho desse vaso. Mas, Eduardo, você vê que aqui, o Mauro estava falando daquele OCT macular do olho direito, não tinha paquivaso. Aqui ele tem, ó, isso é paquivaso. Você vê que a Haller está lá em cima, como você está na seta, comprimindo a córnea capilar. E aqui, provavelmente, ele tem o que a gente chama de neovasculopatia da paquicoroide, né? Ele tem essa dupla camada, se você fizer um OCTA, talvez apareça aqui a membrana vascular. Então, se você fizesse a endocianina iria marcar todas essas áreas com hipercianescência, nessa região e naquela região supramacular do olho direito. Então, é nessa região que ele tem os paquivasos aqui. É focal aí, esse, certo? fica uma dúvida aqui, se realmente já existe aqui uma membrana, vamos dizer, se ela é indolente ou não. Tenha. Talvez não tenha, mas é possível que tenha, né? E o que Mas está preocupante, causando né? isso é essa paquicoroide setorial nessa região, né? Não se esqueça que isso aqui, no início, foi tido erradamente como sinal de pólipo, né? Não tem nada a ver, isso aqui é um sinal de dupla camada, alguma coisa está empurrando. E se Mas você lembrar... Pode ser só fibrose, tem isso agora de ser o sinal dupla camada é mais espesso, menos espesso, quer dizer, quando ele é fino no fundo, pode ser que ele não tenha nenhum vaso, que a gente tenha aqui, no fundo, só a história natural da crise de central serosa que ele teve nesse olho, que foi fora da área central, não percebeu, cicatrizou, deve ter sido crônico, ficou essa lesão dos fotoreceptores, a gente está vendo só a cicatriz com lembra que aquilo eu falei? Aquela lesão inicial, talvez seja só a cicatriz do mesmo sinal que ele tem no olho direito.
E lembra que eu falei que aqui está a limitante externa, e aqui está o filtro que protege o EPR. Você vê que ele perdeu aqui uma boa parte. Então, aquela hiper alto, né? Você não pode dizer que esse septério alimentar está sofrendo. Pode ser até que esteja, mas esse é bacana raciocinar dessa forma, porque eles diferenciam hoje se tem EPR afetado ou não. É difícil dizer. Então, aqui fica difícil se ele está formando uma neovascularização. Sei lá, amanhã aparece com sangue aqui, até um pólipo. O pólipo nada mais é hoje, nesse caso, do que uma borda da membrana que forma um aneurisma. Segundo o Bovelli e Freud, seria um aneurisma tipo 1. Bom, então, isso para mim foi interessante, ele tem que observar. E se vocês observarem aqui, antigamente a gente fazia diagnóstico pela angiofluorescilografia, pessoal. Você fazia membrana clássica, nem se usa mais isso hoje. Membrana clássica que tem um belíssimo de um comportamento da angio, começo hipo, uma hiper leve que depois fica bem delimitada, e a membrana oculta ou não diferenciada, indiferenciada, ela aparece com pinpoint. Então eu fui correndo lá na angiografia. O que é isso aqui? Não. Eu fui correndo na angiografia ver. Esse aqui para mostrar. Eu tenho o vídeo dele também. Fui ver o comportamento da anjo nesse caso. Ó, dá para ver a correspondência aí? E olha que interessante. Alguém observa mais uma coisa legal aí que eu chamei a atenção no início? Você lembra esses pinpoints que estão aqui? Isso, na minha maneira de ver, tem um nome essa coisa aqui. Alguém já ouviu falar? Alguém falou aí hoje, não falou? Benign dots, benign drusenoid dots. São drusas puntiformes. Aqui não tem nada de cuticular, tá vendo? São drusas que aparecem, são autossômico dominante, tem na família, ela pode aparecer no fundo de olho ou não, e elas têm, às vezes, esse achado aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ó, que explica os pinpoints. Ó. Benign, como é que chama? Benign, não sei o que, dots. Né? E não tem função, ninguém sabe o que é, e não é preocupante, né? Às vezes você encontra na família toda. Foi descrita a questão de pouco tempo. Então, vamos lá. Esse paciente, nós estamos seguindo ali, ó, não sei se ele vai pegar, ó, entrou na região ali do estresse, né? Não há dúvida que está levantando. E eu fico tranquilo, primeiro que está fora da mácula, e eu acho que eu faria um exame nele, né, assim, avisando ele se aparecer qualquer coisa. Mas eu acho que eu tenho a angiografia aqui. Aqui, ó. Agora tem um monte de... Eu não sei se eu mostrei a angiografia. Aqui, pessoal, isso que eu queria mostrar. Essa foto mais aqui composta, essa composição aqui. Aqui a área, aqui a autofluo. E olha o comportamento, eu só tenho essas duas fotos que eu consegui. Uma inicial e uma final. Né? Isso, para mim, agora sabendo do caso, eu chamo isso aqui de uma membrana oculta. Né? Esses pinpoints. Né? Ou são as tais drusas que estão atrapalhando, essas drusas benignas, hiperplasia benigna, tipo DOTS. Então, é possível ter uma membrana ali. Agora, vamos ver, vocês que entendem mais de... Isso aqui, nós fizemos em 2 aparelhos. Primeiro, ele usou os AIS, né? E vamos vendo aí que interessante. Ó. Lá em cima, vai descendo. Aqui não pegou muito, aqui é uma região chata de ver. Mas aqui eu não sei se vocês acham que tem qualquer coisa aqui. Eu fiquei meio desconfiado nessa região que parece que tem, não sei, se tem fluxo aqui e está passando exatamente lá embaixo. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que deve ter uma membrana quieta aí. Aqui mais abaixo ainda, coro capilar, coroide. Aqui está ruim. Estão vendo aí, Sérgio? Dá para ver. Se Tiver tiver o corte do Basecamp está passando na região foveal, Eduardo. Era bom se pegasse o corte para cima. Eu sei, depois ele fez com outro aparelho. A gente não consegue ver o fluxo, né, no Basecamp. Eu não sou das pessoas que mais experiência tem nisso, mas eu acho o seguinte, quando é muito evidente, a gente vê. Ele não é fácil pegar essa região. Olha que interessante aqui.
Então, se ele tiver uma membrana de baixo fluxo aí, né? E tem que ter essa correspondência que o Mauro tá dizendo, mas provavelmente como essa dupla camada é muito fina, se tiver alguma membrana aí, é uma membrana pequena, de fluxo baixo, por isso que a gente não consegue ver tão bem. Mas essa é a imagem que talvez a gente veja um pouco maior, porque tem um aumento de fluxo discreto nessa região, né? Então, fica difícil a gente ver, mas com certeza você tem que seguir esse paciente mais de perto, né? Mas, de qualquer forma, isso aqui é uma anfácie, tá certo? Ele está pegando exatamente lá. E ele tá essa pegando... questão aí, ele está mostrando basicamente onde tem fluxo, né? Ele está mostrando... Ele tá pegando Ele não os mostra leves vaso, e mostra vai da fluxo. retina externa até a corocapilar, né? Então, aqui está... tem mais. Agora eu tenho aqui... Ele tentou fazer agora com outro aparelho. A gente pula aqui um pouco, vai nesse, ó. E aqui ele já usou outro aparelho, né? Que é Aí na imagem de baixo dá para ver o que o Mauro estava querendo ver, né? O fluxo no Basecamp, né? mas aqui Sim, ainda mas está... ele está passando na área, É. é o corte central, Sim, né? o corte lá para cima. tem que ser lá em cima. Ele está tentando ir. A gente chama de imagem de decorrelação, né? Dá uma olhada. Mas é difícil, porque quando tem atrofia, surgem muito mais artefatos de projeção, tal. O ideal é quando a gente consegue realmente ver a correspondência na imagem de decorrelação. Mas concordo super com o Pimentel, com o que o Eduardo falou, assim, quando não tem dúvida, não tem dúvida, mas a ideia de que com o OCTA a gente tira muitas dúvidas sobre essa presença de membranas que a gente tem na Angioflu não é tão fácil assim. Se eu tenho dúvida na Angioflu, mais ou menos eu continuo com dúvida no OCTA, de vez em quando. Eu vivo bem sem OCTA. Talvez uma indocianina mostrasse uma placa, aí seria bacana, de fato, uma placa. Que aparecia bem. A indocianina não era boa, primeiro, para membrana muito bem diferenciada, porque não entrava a molécula. Mas para membrana, assim, tipo 1, talvez ela ajude. Mas você veja a riqueza desse caso, né? Como ele... Eu fui indo, quando eu falei, vou apresentar. Aqui eu não sei se ajuda. Mas está vendo? Esse no corte embaixo, tal, parece que tem fluxo em toda a área de zona elipsoide. Isso é um artefato. É meio esquisito. Muitas vezes eu vejo isso e é difícil de interpretar. Bom, é isso aí, pessoal, esse caso. Eu acho que foi um caso que vocês... Acho que alguma coisa aprende. Eu vou seguir rapidamente. Posso seguir nesse aqui? Pode. Bom, alguém já viu apresentar isso, né? Ou não? Não lembro. Então, isso aqui é o seguinte. Então, esse primeiro caso, depois eu dou notícia, sem falta, a gente reúne qualquer hora, daqui uns 4 semanas, eu estou preso, eu mostro para vocês que o paciente é bravo. Vamos lá. Então, veja a data aí, 27 de maio de 2020. Nesta época, foi uma época difícil, pessoal, porque era a época da Covid e teve até uma revista Ophthalmology, parece, o Xaxá, o famoso Sketchat. Ele soltou lá uma resolução: não aceito mais nada na revista que se fale de Covid. Esse rapaz que está aí, obviamente fechei o olho dele, né, os 2 olhos, porque esse é importante, eu queria ver esse rapaz. Na verdade, eu nunca examinei esse rapaz, eu ajudei a fazer o diagnóstico desse paciente. Então, esse rapaz é o seguinte, ele é um automíope, olho esquerdo não tem nada, 20/20, mas é uma miopia parecida. Esse olho direito, ele apareceu de uma hora para outra com queixa de visão no direito. Durante uma quarentena, em 2020, esse rapaz apresentava a seguinte situação. E quem me dividiu esse caso comigo foi a doutora Vânia Ewert, lá do H-Olhos, né? De vez em quando ela mostra uns casos. Eu falei, Vânia, esse caso aqui é coisa de primeiríssima, né? Eu nunca vi coisa igual, mas esse rapaz estava numa situação de quarentena, ele estava com a mãe entubada, 2 irmãos em casa com febre, o pai com febre, e ele foi proibido de sair de casa, porque ia trabalhar, quando foi ver o infecto, ele falou, você não sai de casa. E aí, ele estava com a suspeita grande de Covid, óbvio. E
Só que no quarto, quinto dia ele não aguentou, estava vendo televisão, rádio, etc., ouvindo, e falou, não, eu vou no médico, eu estou sem enxergar no direito, 24 centos de uma hora para outra. E o que vocês veem aí são essas lesões do lado direito, poliposterior, de 1 a 4, são lesões tipo placoides, não muito elevadas, amarelas esbranquiçadas, né? São lesões que, se eu mostrar com mais detalhe, eu pergunto a vocês se alguém já viu coisa parecida. Ou se alguém já viu minha apresentação. Porque aqui tem uma historinha legal para falar para vocês. Então, esse paciente estava nessa situação, num quadro viral, possivelmente eu já garanto a vocês que esse paciente depois confirmou, ele estava com Covid, mas estava bem do ponto de vista sistêmico, ele não tinha muita coisa, ele nem febre tinha. Mas durante esse estado dele, ele apresentou essas lesões assim, lesões arredondadas. E o que chama atenção é que elas têm um centro de pigmentação variável. E olha que legal, são rodeadas dessas pequenas lesões puntiformes, né? Que a gente chama de lesões satélites. São todas elas rodeadas, cada uma delas rodeada dessas lesões satélites, né? E dando um aspecto aqui diferente. Faz 2 semanas a gente estava procurando imagens da semana e eu vi um paper do qual você participa que acho que é imagem desse tipo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Esse paciente apresentou isso. Aí eu vou mostrar um pouco de imagem multimodal, né? Característica aqui, de novo, uma foto bonita que eu tentei fazer um combination aqui. Aí, veja. Essas lesões são o resultado disso. Olha lá. De novo, a dupla camada aqui. Mas aqui tem um material de hiperrefletividade, vamos dizer, média hiperrefletividade, e ela está levantando, está estragando aqui o complexo coriocapilar EPR, está levantando o epitélio pigmentar, está infiltrando, né, nesse local de estresse aqui. O resultado disso são essas lesões, né? Com essas características, o branco central, acinzentado, as lesões ao redor. Olha o comportamento delas na infrared. Tinha célula no vítreo, Eduardo? Como é? Parece célula no vítreo ou é impressão minha? Olha, na verdade, eu não examinei esse paciente. Eu não acho que possa ter células, está muito lá embaixo essas lesões. Então, na coroide, eu acho que pode ser, ou muita gente fala que isso aqui são hialócitos, que alguns pacientes mostram, não sei. Mas eu quando não sei, eu não falo. Quer dizer, eu não sei se tinha célula no vítreo ou não. Parece que não. Segundo a Vânia, era um olho calmo, né? Mas até pode. Olha que interessante os spikezinhos de cada lesão dessa, né? Com hiper e hipo no exame de alto flúor. E olha que interessante. Por que ela me ligou e falou, olha, Eduardo, vou te mandar uma placoide que você vai adorar. Eu falei, só que comportamento tem de placoide, não totalmente de placoide, mas é hipo-hiper. Só que, Vânia, isso para mim não é placoide. Isso aí é uma coroidite multifocal, num indivíduo míope, alto míope, e é uma coroidite doida que eu nunca vi igual. E eu vou consultar meus amiguinhos, né? Vou contar para vocês. Olha que bonito. E tudo mérito da doutora Vânia, que fez lá no H-Olhos. Não fica muito chiado, mas olha que bonito esse corte. Vem lá de cima, passando pelas lesões. Deixa eu ver de novo. Olha lá. Vem de cima, vai entrar na lesão. Muito bom. Aí, isso foi motivo, por causa desse tipo de lesão, depois eu vou contar a história final disso aí. Na época, eu liguei para o meu amigo David Sarraf. Vou contar a história real, não é fofoca, não. O David Sarraf tinha acabado de fazer um editorial metendo o pau naquele trabalho da Escola Paulista. E, de fato, tem razão, porque ali a maioria dos achados que quiseram fazer com muita pressa, aquela coisa de querer publicar, e mostraram muita coisa que não tem nada a ver. Mostraram vasos, talvez uma lesãozinha ou outra, mas a maior parte das vezes foi analisado isso, e o David Sarraf falou que não tinha nada a ver apresentar aquele paper que foi aceito numa revista importante, etc. Bom, então, nós estávamos... E eu defendo, né, pessoal? No final de contas, eu sou brasileiro, da retina, somos amigos. Eu falei, olha, David, você vai me desculpar, eu queria que você visse esse caso. E eu não estou dizendo que é Covid, cara, eu estou dizendo o seguinte, esse paciente, durante uma Covid, ele ficou encantado. Vamos escrever esse trabalho. Eu falei, até para provocar um pouco, olha, nós temos ainda coisa boa aqui.
Ele falou, nunca vi coisa igual, Eduardo. E aí que deu problema, porque ele queria que eu ficasse como coautor. Ah, eu fiquei uma fera. Eu mando para um fellow, ele escreve e você fica coautor. Eu falei, não, desculpa, eu ainda sei escrever um pouco. Então, segura as pontas aí que depois a gente conversa. E nunca mais me comuniquei com o David Zahav, só depois encontrei ele no MOAC, batemos papo, almoçamos juntos e tal, mas ele quis fazer uma coisa muito feia. Aí, não tenho vergonha de falar, reportei ao meu amigo Jay Duker, porque o Jay é um cara super, só falta ser brasileiro, ele é super amigo, sempre responde aos e-mails, e o Jay ficou também fascinado pela lesão, nunca tinha visto, e me ajudou a escrever o trabalho. Eu escrevi o trabalho daquela forma, e nesse momento eu tomei uma bronca dele, mas eu estava com uma certa razão. Porque eu escrevi esse trabalho, a Vânia ficou como... Era uma dúvida se eu ou a Vânia que ficávamos entre... Ela não faz questão nenhuma, a Vânia é super tranquila. Foi, Eduardo, você fica, porque depois vai ter gente se comunicando, eu não faço retina, eu sou mais úvia. Bom, eu falei, tá bom. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu falei, Jay, eu coloquei no meu escrito, mostro para vocês. Eu queria chamar isso aí de uma planta, eu queria chamar isso aí de girassol. Girassol, porque eu nunca vi uma lesão dessa, que parece que tem um centro, mas tem que ser um girassol branco. E existe, pessoal. E girassol é amarelo. Então, se você olhar o girassol, tem aquele centro, que é o botão, e as lesõezinhas ao redor, a satélite. E ele ficou bravo. Não existe isso. Não põe, não. Vamos tirar. Riscou tudo. Ok. Não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí, graças a Deus, com muita dificuldade, nós conseguimos colocar nessa revista. Tem um impacto, mas talvez não seja um baita impacto. Era, na época, o Kwon. Ele também mandei para ele uma carta antes. Falei, Kwon, eu tenho um caso aqui que eu acho que deve ser publicado. E nesse meio tempo, o que é bacana nessa lesão? É uma característica de coleite multifocal que a gente não costuma ver. Primeiro, olha as datas, questão de semanas, entre uma data e outra. O paciente veio assim, em questão de pouco tempo, essas lesões elas começam a fibrosar, lembrando muito a COVID que pega o pulmão e fibrosa, tá certo? Sem querer forçar, nunca falei que era um causa-efeito. Aí, falei, Vânia, vamos entrar com meticortem, 40 miligramas, em 11 dias, houve uma melhora. Dá uma olhada no que aconteceu com esse paciente. Começou uma certa resolução e, em questão de pouco tempo, ele ficou com uma sequela, foi para uma baita de uma lesão subretiniana, mas eu acho que tem que entrar logo, num caso desse, com corticoide. E olha o que aconteceu, pessoal. Na nossa frente, ele fez uma escavação de coroide. Deixa eu ver se... Acho que aqui tem, se eu não me engano, tem coisa, tem filme aqui. Ah, não tem. Olha o que acontece com esse paciente na evolução. A evolução rápida. Isso aqui que o David Zahav ficou impressionado. Ele falou, está na nossa frente formando fibrose e formando a famosa escavação de coroide, né? Entendeu? Então, olha que legal. Eu tinha, acho que isso aqui para mostrar, pessoal. Olha as lesões aqui, ó, fazendo isso, essa fazendo isso. Super, super destrutiva. Bom, você não vê assim outras coloidites multifocais. Importância desse caso. E eu me cito aí, eu falei, A publicação do Crisântemo lá, né? Foi isso que foi doido. Agora é minha hora. Eu falei, agora é minha hora. Nesta época, eu mandei para Iannuzzi, Jay Duker que ajudou. Mandei para o David Zahav e o que mais curtiu isso aí foi o Bailey Freund. Eu falei, Eduardo, é muito bonito esse caso. Só que o Iannuzzi já chamava esse tipo de lesão parecido com crisântemo. Eu falei, eu queria que fosse girassol. E eu achei o girassol branco aqui em cima, eu acho que é brasileiro. Mas é um girassol esquisito, ficou muito pigmentado, mas lembra, pessoal, queira ou não queira, é muito melhor que Morning Glory, que não lembra nada. Isso aqui é melhor girassol do que Morning Glory, né? Então, a importância desse caso, até eu fiz uma brincadeira, porque olha o vírus, como é que era. Olha que interessante, o vírus, né? Brinquei com o Bailey Freund, só que nessa época o Dr. Freund falou o seguinte para mim, Eduardo, eu estou juntando e estou cada vez mais recebendo casos de coloidite multifocal atípica, não é a clássica que a gente costuma ver. E o seu caso é muito interessante, porque de fato não tem nada na literatura. Tem uma coisa parecida de um paciente que tem uveíte com sinal das lesões de Schlegel e que lembra um pouquinho essas lesões que você descreve aqui. E eu fiquei quieto. Na época ele não falou mais nada. Bom, de repente eu recebo... Ele falou, Eduardo, eu vou te mandar nossos casos. Pessoal, o que vocês acham? Depois que eu mostrei para ele. Ele estava na manga, estava segurando esses casos. E
Olha que interessante. Botão, lesões satélites, uma certa pigmentação central, lesões que se separam uma da outra. Pode ser no polo posterior, pode ser por toda a retina, pode ser só na periferia. Esse é um dos casos. Olha outro caso, que pegou só a área foveal, a área macular. Aqui um outro caso mostrando exatamente o comportamento da coroidite multifocal, só uma infiltração que arrebenta aqui o complexo membrana de Bruch, ela abre como se fosse está subindo um foguete aqui. E aqui desfez também aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? O epitélio pigmentar aqui foi até alterado, foi roto. Esse outro caso, ele tinha aqui, não lembro, vários casos. E a minha surpresa, e o nosso casinho aqui, que talvez tenha dado uma ideia inicial. E assim foi. Aí, há pouco tempo, recebo uma carta desse indivíduo, super esquisito, por sinal. Você manda e-mail para ele, não responde, esse privê. Um dia eu falo com ele pessoalmente. Eu dei várias ideias aí, mas acabaram me incluindo aqui, fiquei contente, porque o próprio Bailey Freund, que é um cara fantástico, né, desprendido, o Bailey está sempre no final e é o cara, às vezes, mais importante. Aliás, é o cara que melhor escreve aqui de todos, né, todos eles. E o Bailey Freund me coloca, e por sinal, não só coloca, como ele cita meu trabalho, esse trabalho que eu mostrei de Covid. Até o Max me ligou, pô, eu estou aqui em frente ao Bailey agora, 2 meses atrás, ele está falando de você, de uma lesão de crisântemo. E aí apareceu esse tipo, nada mais é isso aqui, pessoal, de uma coroidite multifocal, e que, pelo contrário, todos os casos dele, nenhum teve uma ligação com Covid. Olha que interessante esse caso, até formando neovascularização, as lesões nessa região aqui, tá vendo? Todas elas com as características. Ele acha que essas lesõezinhas que estão satélites, seja como se fosse como se fosse aquela infiltração central que levanta e estoura o EPR, o foguetinho sobe e depois, por qualquer motivo, ele derrama para os lados. Entendeu? E formam várias coroiditezinhas multifocais, entendeu? E que simula essa lesão em coroa, essa coisa bonita que tem aí. Agora, sei lá, uma mutação, alguma coisa algum agente que está causando isso, mas eu fiquei contente, porque eu acho que tive uma certa importância na formação, né, no final desse. Olha que interessante como pigmentou. Aqui lembra o nosso girassolzinho. Girassol branco. Girassol branco, tem que ser. É uma variante. O girassol branco é uma variante do crisântemo. É muito feio o crisântemo, né? Por sinal, é roupa de funeral. Mas, fazer o quê? Chrysanthemum coreopathy. Have you ever seen this flower? Any similarity? Então, é isso aí, pessoal. Eu fiquei super contente. Porque... Parabéns, Eduardo. Super. Nada. É isso aí, meus amigos. Excelente. Acaba aqui ou chega? Dá tempo para mais um caso. Dá tempo para mais um caso aí, se você quiser. Espera um pouco. O que eu ia mostrar para vocês é o que eu tenho que stop share, né? Espera aí. Que o meu outro coisa, stop share screen. Não sei se vai aparecer aí. Stop share. Então é assim. Share again. Será que vai aparecer isso aí? Apareceu? Tá com Coates aí, isso. Doença de Coates com mácula preservada, tá escrito. Mas... Eu vou rapidinho aqui, porque essa aula eu já dei. Acho que quem estava lá, não sei se foi em Uberlândia, eu fui uns 4 congressos ultimamente. Rapidinho, pessoal, para mostrar para vocês a minha ideia sobre Coates com mácula preservada. E aqui tem vários exemplos. E, de novo, para mim, o maior gênio de todos os tempos é Dr. Guess. Para entender isso que eu sempre tento colocar, para outras patologias também, tudo que está extravasando, que forma estrela, que forma precipitado, tem que lembrar do querido Dr. Guess, né? Essa foto é maravilhosa. Esse livro que saiu quando eu estava em 86, eu estava em Boston, saiu esse livro maravilhoso, e o Dr. Guess mostra o seguinte: uma lesão vascular, presta atenção, que está na mácula, lembrem disso, essa lesão não tinha que estar aqui, ela extravasa, ela está dentro de um tecido super nobre que não tem espaço extracelular em potencial. Né? Ah, tem. Não tem que ter. Então, imagina o que o Dr. Guess dizia nessa época,
a respeito de uma lesão que está dentro da mácula, não importa qual seja, mas ela está vazando o quê, pessoal? Água, proteína e lipídio. Vamos lá. Como é que ele tem que sair? Isso aí o organismo não consegue só ficar livre disso. A água e os íons, lesão na mácula, elas vão embora, óbvio, pelo epitélio pigmentar. Foi difícil achar essa foto. Não há dúvida que o EPR está em todas. Porém, na mácula, quem trabalha mais... acho que você está no primeiro slide só. Não sei se é só no meu, mas... Eduardo, eu acho que você tem que... Você está com os outros slides, estão aparecendo aqui à tua esquerda. Eu acho que você tem que... Top share. E compartilhar... Peraí. compartilhar de novo e encher a tela. Peraí, share screen. Aqui. Não? Sim, agora sim. Agora sim. E Agora essa? sim. Agora sim. Agora tá. Ah, puta vida, estava falando aqui do nosso amigo, então. A água, lembra? Epitélio pigmentar, sempre, toda a retina é presente. Na mácula ele também é presente, mas o mais importante dentro da retina são os capilares perifoveais. E eu coloquei esses aspiradores aqui. Lógico que, hoje em dia, nós sabemos que o Deep Capillary Plexo, Plexi, é onde tem hoje um reservatório mais importante de drenagem da área perifoveal. Não há dúvida que ali é um reservatório de aspiração, de drenagem. Então, a água vai, sobretudo, para esses capilares perifoveais, ok? Ali ela recolhe a água e íons constantemente. A água faz assim. A proteína, hoje é moda isso aqui. Segundo o Dr. Guess, nós temos sistema nervoso, nós temos sistema linfático no olho. Ele dizia o seguinte: um endotélio normal não extravasa a proteína, ok? Mas aqui está doente. Aqui tem dilatação, tem telangiectasia, sei lá. Então, a proteína, ele não sabia dizer que ela acaba indo, passa a retina, passa a coroide e vai se colocar no espaço supracoroidal. Como é que a proteína sai, que não tinha que estar ali? Ela sai pelos canais esclerais. Os canais esclerais de onde saem as vorticosas. Então, ao redor aqui dessa região, junto com as vorticosas, as proteínas saem e vão para o espaço orbitário. Isso é assim que funciona. E você sabe muito bem da ideia do Dr. Guess naqueles casos de fusão uveal. Então, ele é maravilhoso. E hoje isso aí está se aplicando quase, para alguns casos, em paciente ulcerosa crônica, porque eles acham que o problema pode estar aqui, na saída da vorticosa. Então, as proteínas, o organismo dá um jeito de jogar lá para o espaço, para os canais esclerais e se manda lá para a órbita. O maior problema, que tem a ver com a minha explicação aí, que eu estudei muito, é exatamente a lipoproteína, que é muito grande. E eu considero a lipoproteína, o lipídio, ele fica meio bobo dentro da retina. Ele não sabe para onde vai. Na verdade, eles se reúnem e eles vão aonde tem a drenagem da água. Então, veja, se aqui tem uma circinata, é porque aqui dentro tem alguma coisa vazando, os capilares estão trazendo água para cá, trazem água para a boca dos capilares e os exudatos ficam todos, vão juntos. Eles vão juntos e ficam ali na boquinha dos capilares. É assim que funciona. E outra coisa, quando eles ficam desidratados, eles perdem essa coloração amarela e ficam mais esbranquiçados. Então, o lipídio é uma molécula grande que passeia no meio da retina, essa que é a verdade. Ela pode passear no espaço abaixo da retina? Pode, mas elas passeiam no meio, elas vão andando, não sei onde é que eles arrumam o espaço, e vão atrás de alguma coisa que está aspirando ou não. Agora eu vou mostrar em seguida o doutor Elinho, que eu fiz questão de entrar no trabalho, porque ele me liga e fala assim: Edu, eu tenho um paciente com Coates clássico, e que eu fiz uma coisa que na época se fazia. Meti lá fiz uma retinotomia e só tinha amarelo no fundo do olho todo. Eu falei, me dá esse vídeo. Vou mostrar em seguida, se ele passar. O Hélio começou a aspirar ali e eu vou mostrar exatamente isso que eu não sabia, que eu estava defendendo quando escrevi meu trabalho. Aí está o Elinho. Fez um furo. Olha os bobões aqui vindo junto. Dentro da retina, ou se tiver descolamento sensorial, eles estão lá, estão vindo. O Hélio entrou no trabalho só por causa disso, sem mais nada. Aí mandou esse vídeo que foi uma beleza. Poxa, eu reforcei seu trabalho aí? Você está falando que eu entrei só por isso? Não, você não fez mais nada. Você não fez mais nada porque eu falei, você não precisa fazer nada. Você vai me dar esse vídeo que você vai ganhar prêmio. E o vídeo, Elinho, foi o que mais convenceu o pessoal. Falam para mim, e aquele vídeo? Eu falei, aquele vídeo foi de um amiguinho meu que deixou um paciente 20, não foi? Era 20, ficou? O Hélio daí?
Edu, não foi não. Na verdade, esse era um caso que era um coach muito avançado, que Eu a sei, gente, tô na ligado. época, estava tentando... Era um coach muito avançado, estava evoluindo mal e a gente sabia que evoluía para FITIS e a gente estava tentando Sei. alguma alternativa para não Mas, evoluir para FITIS. mas o E vídeo fez aí... exatamente... Ô, Hélio, o vídeo Oi. mostra exatamente, você está com um baita capilar aí na mão, ele está trazendo os exudatos para a boquinha ali, você está trazendo, isso aí que funciona. Então, o lipídio funciona dessa forma, e o seu vídeo coube direitinho. E outra coisa, está lá na revista, viu? O vídeo, conseguiram rodar o vídeo lá. Aí, o que acontece? Muito bom. Olha o que eu fui arrumar, pessoal. Esse é o caso, talvez, mais representativo que eu tenho. Paciente 2020, né? E ele tem os lipídios que estão fazendo aqui, pessoal, estão precipitados. Nada mais explica isso aqui do que decúbito. Decúbito, lógico, você fica de pé, ninguém fica durante o dia de ponta cabeça. Então, aqui está a fonte de vazamento, que eu exagerei um pouco aqui, pus esse cano. Esse paciente está vazando aqui, porque tem coates na periferia. Veja bem, não são todos os coates, não. A maior parte dos coates dessa forma, com mácula preservada, eles acometem a retina temporal e inferior, tá certo? Então, aí está o caso representativo. Esse paciente é o paciente do Evandro, que mostrou, já estava com essas ideias encaminhando. Quando eu vi o Evandro mostrar isso, nós fomos no Congresso Brasileiro. E eu falei, Evandro, me passa esse caso. Então, ele fez 20/20, esse paciente. É óbvio, se eu mostrar isso aqui para cada um de vocês, a família vem, o avô vem, a tia, fica todo mundo lá, o menininho lê 20/20. Só que, doutor, olha o que viram no exame dele. Doença de Coates com mácula preservada. Então, o que eu defendo? Equilíbrio de forças, porque a mácula, nós temos, o organismo é sábio. Se está preservado aqui, é porque tem alguma coisa protegendo. Então, não há dúvida que aqui tem capilar, porque aqui, se você bobear, está entrando líquido quase sempre nessa mácula. Porque tem coisa vazando em atividade. Então, você vai ter coisa guerreando para cá, né? Bombardeando nesse sentido, e aqui bombardeando com menos força, porque é antigravitacional. E está vazando, porque se parar de vazar, isso aqui com o tempo vai embora. Demora, vem macrófago, isso aqui demora meses. Então, vamos ver esse menino se ele bate com as minhas ideias. Vamos dividir em duas partes. A metade inferior do exudato, vamos separar aqui, ó, tá certo? Ele está com 20/20, pessoal. A metade inferior está sendo ajudada pela gravidade, porque isso aqui está sendo contra. A parte aquosa de fluido que está tentando entrar na retina, no centro, não está conseguindo, porque os capilares aqui estão puxando para lá, para cá, estão puxando, e aonde vem o exudato, fica na boquinha aqui, de todos os exudatos, não é só na mácula, todos os capilares estão puxando aqui. E observe que essa parte aqui, que está mais em cima, está menos afetada, porque, lógico, a gravidade está segurando os exudatos. Agora, isso aqui, obviamente, se começar a aumentar, vai invadir tudo, vai embora, né? Então, eu estou mostrando que aqui os capilares estão conseguindo aspirar e ficar livre. Aqui está mostrando isso, desse lado esquerdo aqui. Então, aqui, os capilares, isso que é importante. Comecem a pensar nos capilares do outro lado, porque aqui explica todo o meu raciocínio. Não tem só capilar desse lado aspirando. Aqui também está aspirando. Possivelmente tudo aqui está aspirando ao redor e não está deixando essa mácula inundar. Só que como aqui não tem muito exudato, está puxando aqui, só está deixando a mácula seca. Se nós formos ver agora a outra parte, onde vai tudo aqui que eu penso, aonde tem muito mais facilidade de guerra, de entrar exudato aqui, porque vem lateralmente, aqui você não tem tanta defesa, porque a gravidade depende de como você vai dormir. E se você dormir de acordo com o que está dormindo esse paciente aqui, se ele fizer um decúbito dessa forma, além de estar vazando aqui, ele vai estar jogando quase constantemente água para cá e os exudatos, tá certo? Se entrar numa força de equilíbrio, a força de aspiração que aqui está tão grande que ela não permite que os exudatos avancem. Então, estão todos eles precipitando aqui em uma situação de equilíbrio. Ok? Essa é a minha ideia. Não dá para explicar se não for dessa forma. Ah, mas o paciente se mexe muito à noite. Então, eu quero que cada um de vocês observem, quando encontrar um caso desse, de 20/20, não saiam correndo, fazendo laser, fazendo crio, não façam. Porque olha o que acontece com esses pacientes se você não lembrar que o decúbito aqui é importante.
E, na minha experiência, todos esses pacientes dormem a favor do decúbito, desse decúbito, forçando tudo aqui para a mácula. E o fato de forçar faz com que esses capilares fiquem absolutamente trabalhando 24 horas num regime extremo de muita energia, e não se esqueçam dos capilares que estão do outro lado. Então, olha o que acontece. Esse paciente estou mostrando aqui esse mecanismo todo, né? Aqui é como se fosse vindo de cima, se você dorme assim à noite, 20 horas e horas de decúbito. Então, vamos lá. Mostrando de novo isso aqui. Então, esse paciente foi feito um laser térmico mais Avastin. Olha o que aconteceu em 4 semanas. Coitado do Evandro, ele teve dificuldade para fazer isso, era um menino, ele não conseguiu realmente fazer um laser. Ele fez um laser que ele pôde, ele falou, Eduardo, foi difícil, eu fui tentar tratar toda aquela área de vazamento, não consegui. Mas logo, logo, eu coloquei esse paciente, aqui com laser, ele fez com laser indireto, mas logo, logo eu coloquei esse paciente na lâmpada de fenda, fiquei apavorado, olha o que aconteceu aqui, pessoal. O que aconteceu aqui? Com esse tratamento, houve uma quebra daquele equilíbrio. Obviamente, a retina possivelmente começa a ter fluido subretiniano, e o fluido vai para onde, hein? Vai para cá, sobretudo se ele mantiver o decúbito, né? E indo para cá, os exudatos, então, veja como eles já estão avançando em direção à mácula, né? Aí o que aconteceu? 20/60, já era 20/20. Fez mais laser, fez anti-VEGF. Olha o que acontece. 4 semanas. Olha o líquido que passou todo para cá, ó. Quem que puxou esse líquido aqui? Aqueles capilares que estavam trabalhando quietinhos, em equilíbrio. Olha que interessante, isso aqui é líquido, pessoal, né? Olha o que aconteceu com esse caso, 20/400 de visão. Avastin 2, coitado, desespero total, mais laser, juntou exudato no centro, essa mácula está prestes não, se não trabalhar aqui rápido, ela vai detonar. E olha o que acontece, presença de lipídio no centro, forma uma membrana tipo 2, ela forma um anel de pigmentação, quer dizer, essa mácula, se deixar, vai embora. Agora, o Evandro falou que tem um acompanhamento desse caso, eu queria até ver depois. Não sei se ele está presente, seria ótimo se eu souber. Aqui tem um anel que o epitélio pigmentar não aceita esse amarelo, isso aqui vale para tudo. Diabético também, se deixar muito tempo lipídio, ele lesa o centro. Então, observe esse paciente, o jeito que ele começou e como ele acabou. Né? Tá lindo, tudo bonito, tá, mas você veja, esse mecanismo todo. Portanto, você vai... é muito fácil falar assim. Eu acho que precisa tomar muito cuidado para não sair e já fazer mecanismos invasivos. Eu não sou contra você fazer um anti-VEGF e esperar. Eu não sou contra você fazer um corticóide intravítreo. Eu sou contra crio, num caso desse, que a crio desequilibra. E talvez um laser pesado tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, o que eu recomendo é exatamente o cuidado com o decúbito. A primeira coisa que eu costumo fazer, e tem alguns casos que só com decúbito já melhorou um pouco, é acertar o decúbito desse paciente, tá certo? Passar para o decúbito adequado, para acalmar toda essa região toda aqui, que está trabalhando que nem doido. Isso acalma um pouco, você põe aí, não tem data, 1 semana, 2, 3, e só depois você vai fazer o tratamento com calma, de preferência sem muita invasão, e olha esse caso aqui, 9 anos de idade, brasileiro. Esse é outro caso, né? Parei aqui nesse outro. Então, assim que eu trataria. Aliás, esse paciente aqui, eu estou falando exatamente desse paciente aqui, esse já é outro caso. 9 anos, brasileiro. Esse menino foi no meu consultório porque tinha um reflexo branco, 20/150. Olha o exudato dentro da plexiforme. Adivinha como ele dormia? Exatamente da forma que eu falo. Ele dorme jogando tudo lá para a região central. O que eu fiz com esse menino? Primeira coisa, mandei acertar. Olha aqui, mostrando como é que funciona a angiografia desses casos. Primeira coisa que eu faço é mandar trocar o decúbito. Você troca o decúbito, você consegue salvar essa mácula. Pessoal, isso aqui está no trabalho. Esse paciente fez durante 3 semanas, 3 meses, a mãe dormia até com ele, punha travesseiro atrás. Aí ela relaxou, ele voltou a dormir errado, quer dizer, errado, não adequado, voltou a invadir, voltou a fazer o decúbito e tratamento mais laser. O paciente está com 20, 30. Quem vê esse paciente hoje é o Vinícius. Esse paciente aqui do Joãozinho Leporassi falou, esse negócio tá batendo aqui, Edu, estou com um paciente agora, olha como é que ele dorme. Eu falei, João, deixa só no decúbito, não fez mais nada. Olha o que aconteceu. Lógico, teve que tratar depois, ele fez um Ozurdex, esse paciente salvou o centro.
Olha como ele estava indo aqui. Dormindo dessa forma. Outro paciente da Escola Paulista, até o Joãozinho está nisso, essa paciente estava com 20, pessoal, estava com 20, 125, que era amblíope. Só que tem tempo que está assim. Às vezes é melhor observar esses casos do que o paciente processar o médico. Esse paciente estava assim, dessa forma, e dormia assim, dessa forma, veja. Dormia sobre o lado direito, né? E aí tivemos a sorte que a mãe trouxe uma foto anterior dele, de 2014. Né? Perdão, aqui a mãe trouxe uma foto de 2010. Olha como que era isso aqui em 2010. Já tinha 4 anos antes. Olha o que aconteceu em 4 anos. Porque está antigravitacional. Ele subiu um pouco, está querendo rodear aqui. Mas a mácula está segura. Foto guardada de 4 anos atrás. Aqui tinha até uma reação... Você está me ouvindo? Estou movendo sim, Eduardo. Tá. Aqui tem uma reação vasoproliferativa. Dá a impressão que a gente está sozinho na sala. A vasoproliferativa. Esse paciente eu estava na época, nós recomendamos não mexer, muito complexo esse caso, não mexe, vai devagar, precisa pensar um pouco. Foi em outro serviço? Ele foi em outro serviço, o João, se estivesse assistindo, ele ia me ajudar. Então, foi feito rapidamente um laser Avastin, nem deram bola para decúbito nenhum. Olha a evolução, 4 semanas. Laser mais Avastin, sufoco, sei lá, mas tem essa lesão aqui, vamos tratar. O que vocês acham? Conta dedos. Outro paciente, 39 anos, aqui uma senhora que veio para mim. Aliás, esse caso aqui tá no trabalho também, aquele menino de Sergipe, gente boa, fez com a gente na USP, como chama? De Sergipe, fez retina com a gente. Alguém lembra? É o Bruno Campelo? Bruno Campelo. Bruno Campelo, Edu, eu acho que eu tenho um caso que você vai gostar. Olha aqui, essa moça dorme assim, está perdendo a visão. Né? Ele fez laser, fez um monte de coisa aqui, eu fiz crio, fez não sei o quê. Ó, olha como ela ficou. Rapaz, o que eu faço? Eu troco o decúbito, vai devagar, dá uma olhada. Bruno Campelo. 62 anos. E assim vai, pessoal. Todos esses exemplos aqui é uma reação, não que coaches clássico, aqui seria aquele outro tipo que é mais tranquilo. É o nome, esqueci agora. Como é que chama? Outros do adulto. Não, tem outro nome. É macular tipo. Leber Code, a reação de Leber. Não deixa de ser, mas é mais limitada. Essa senhora também dormia assim. Fomos ensinando devagarinho. Eu deixei ela quase um mês dormindo para o outro lado. Ela levou a sério. Dá uma olhada. Também está no trabalho. Esse caso é meu. Procurou a mim. Esse aqui, para terminar, eu mostrei para o Bailey também na época. Olha o que o Bailey me falou. Que pena que não deu tempo de ver esse paciente. Eu vou mostrar inteiro esse caso dele. 12 anos de idade. Está lindas, as fotos estão lindas. Initially, aqui já deve ter muito tempo. Né? E vinha de baixo a lesão e temporalzinho um pouco. De qualquer forma, ninguém aguenta isso aí e sai correndo. Ninguém quer saber de uma criança dessa forma. Aí é um caso mais fácil, que já tinha perdido a visão. Você vê que acaba fazendo até uma comunicação, né, de artéria com retiniana, com artéria. Na O10 ele está assim, esse menino. Entendeu? Mas vamos mostrar a sequência aqui. 12 anos de idade. 1 year in between. 2080 vindo 200. Como eu estava antes. Esse caso eu confesso que é complicado. Porque deve estar há muito tempo. Tá vendo? Está vazando tudo. E, sei lá, não houve um certo cuidado. Hoje é fácil de falar. Mas essa criança, talvez, numa fase bem anterior, teria que deixar essa criança deitada, dormir de pé praticamente, sentada e tratando devagarinho. Só que talvez com anti-VEGF, nada que invada, nada que seja invasivo para dar descolamento sensorial. E essa criança foi exatamente feito um laser pesado, né? Isso é do Bailey Freund, essas coisas que ele faz, ele gosta disso. Mostrando lá como é que é o OCT. Quer dizer, apesar de ter ficado sem o exudato, ficou sequela.
vai embora a retina, a auto-retina vai embora, né? Entendeu? Então, ele gostou também. E isso aí, para terminar, nós tivemos a sorte de ser aceito nessa revista. Não foi fácil, as outras revistas não aceitaram, falando que criança se mexe muito à noite. O doutor é louco. Tá bom. Então, peguem a experiência e depois me contem, porque eu mandei para 2 revistas. Mandei, acho que para Retina e mais para uma. Aí eu falei, ó, se não aceitar no International Journal, deixa quieto. E aí teve muita ajuda do pessoal, uma dúvida. O Marcelo, o próprio Maurício, o próprio Eduardo estava saindo da revista. Eu falei, Eduardo, eu preciso publicar isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, vamos... Não, mas vocês precisam ver a revisão que mandaram fazer. Passou na mão de alguém. E 3 páginas da pessoa... Não estou justificando, não. Mas eu acho que... E até hoje eu recebo muito convites para mostrar esse trabalho. Está todo mundo recebendo, né? Na verdade. Tem uns desesperados aí chamando para publicar. Você fala assim, é para pagar, eu não vou. Aí eles param de mandar. Mas eles querem, fala seu trabalho, não sei o que, nós vamos publicar, nós vamos mostrar, não sei aonde. Eu fico contente, porque o próprio Maurinho é muito legal, porque quando tem encontro, você fala, Eduardo, olha o seu caso. Isso que é legal. E vocês repitam essa minha experiência ou não. Olha aqui as pessoas que eu devo. Ó. O Evandro, o João Rafael da Escola Paulista, o Malherbe tinha um caso lindo, que é um desses que eu mostrei, o Bruno e o Elinho. Elinho, olha aí. Ó. O último é o mais homenageado, viu? Não reclama, não. Obrigado, obrigado. Não, pelo amor de Deus, cara. Pessoal, acho que deu, né? Por hoje. Ótimo, Eduardo. Excelente, excelente. Tem alguma pergunta? A gente quer agradecer você pelo tempo e pela grandiosidade aí dos casos. Sensacional. Bacana demais. Agradeço. Obrigado, Eduardo. Excelente, excelente. Alguém quer mais fazer algum comentário aqui? Fazer pergunta para o Eduardo? Deixar o Eduardo descansar, né, Eduardo? Está no consultório ainda, né? Mas foi legal. Obrigado aí, viu? Eduardo, super obrigado, viu? Maravilha de apresentação, os casos maravilhosos, muito, muito bacana, tá? Muito bacana. Tá obrigado. Bom, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, Tchau. Eduardo. Obrigado. Bom, Um abraço para vai. todo mundo. Um abraço. Parabéns, Edu. Obrigado.